Deus, ó. Nossa senhora. Mas o que é que tá acontecendo aqui? Pega na buzina que eu vou falar com eles. Depois da tempestade, a festinha. E nem me chamaram. Me chamem, por favor. Depois de hoje eu tô precisando tomar 5 litros de cerveja. Ô, fofoqueiro, queria ir lá no meio dos caras. Você nem foi convidado. Mas eu já tô me sentindo meio croata. Eu gostaria de participar da procissão dos barcos de pesca. Aquele ali chama Marija Majaca. Jaca? Tribunge, essa cidade onde estamos agora, começa a bater no ritmo da Festa dos Pescadores. É uma festa que homenageia o estilo de vida dos pescadores desta região, celebrando todas as coisas boas que esses trabalhadores trouxeram para cá. Quando o sol começa a se pôr, o ar se enche com esse aroma irresistível de deliciosas especialidades de marisco. Dá para escutar não só a música alta desses barcos de peças atrás da gente, mas também a música ao vivo que vinha da cidade. Mais um dia de Croácia, para variar, né? Com um ventinho doido. Estamos aqui ancorados com 22, 23 nós por uns 26 nós por uns 2 dias. E agora a galera começa já a desesperar. Porque lá fora tá cheio de carneirinhos, tá muito forte a ondulação, daqui a pouco vai começar a subir todos esses barcos aqui atrás. Vamos sentir elas. Talvez a gente também. Esperando que essa montanha nos proteja. Enquanto isso, os turistas não estão nem aí pra nada. Boiando num colchãozinho ali, tudo certo. 25 nós. Entrou um ventinho agora, já bateu 28 aqui. E vem um charters. 2 se jogaram bem na nossa frente. Estão lá enchendo a cara. Olha como balança o barco. As rajadas muito fortes. Ó, a Joy fica indo de um lado pro outro. Ó, essa baía que nós estamos chama Uvala Stupin. A gente tá com 9,3 de profundidade. E aqui, ó, ela fica bem estreita. E aqui tem um parque de diversões aquático. Então a gente jogou a âncora aqui, ó, no máximo que dava pra frente, pra gente ir pra trás e ficar ainda abrigado aqui nesse meio, porque tem essa parte que é toda aberta e o vento tá entrando com tudo, tá entrando ondulação. Então a gente tá um pouquinho abrigado aqui. Os caras folgados vieram jogar aqui, ó, a âncora deles. Então eles vieram bem na gente. Enfim, agora só tá nós aqui, o vento continua dessa direção aqui, tá fazendo um pouco de ondulaçãozinha, mas tá bem baixa. E é isso, agora é rezar pra não vir mais ninguém aí. Tá com rajada de 16 agora e do nada vai pra 26, 28. Só que à noite o vento vai virar e vai vir aqui do outro lado e daqui super forte, com tempestade, bem no meio da noite. Então a gente tá tomando a decisão agora de mover a Joy daqui para o outro lado, só que tá muito forte as rajadas de vento, ó. Ou esperar até mais tarde pra gente vir pra cá. Só que talvez esteja cheio ancorado. Deixa eu contar maior pra vocês. Desde que a gente chegou aqui, esse barco tá aí sozinho, abandonado. O dono dele, eu acho que abandonou o barco aí. Enfim, tá aí. E a gente tá pensando em ancorar a Joy bem lá no fundo, que é de onde vai vir o vento. Acabamos de mudar nossa ancoragem, ó. A gente estava na frente daquele barco azul. Agora estamos aqui, porque quando o vento virar, ele vai vir exatamente daqui e a gente quer ser um dos primeiros a estar aqui mais protegido com essas árvores e casas. Daí nós ficamos só de olho em todos os apps, né, para ver se bate certinho as previsões. No app do The Weather Channel, esse aqui a gente consegue ver o radar e ver onde tem chuvas. Então aqui, ó, essa parte, ó, a chuva que tá vindo toda lá da Itália, lá de cima, ó, de Veneza, Chioggia, e essa parte aqui, ó, que tem esses vermelhos, são as tempestades muito fortes, que vêm cheias de raios e com ventos e chuvas. E ela vai descendo, e ela vai atingir praticamente onde a gente está aqui. Tava olhando aqui no radar, olha que doido, a gente tá no super verão,
temperaturas de 35 graus. E olha isso, vai nevar na Suíça. Céu lindão, só que não. Você acha que hoje vem pra cá essa tempestade? Minha opinião é que nós vamos ter eventos, mas ele não vai ser tão forte. Eu acho que mais ou menos uns máximo 25 nós. E talvez aos 3 ou 4 pingos de água. Ah, posso falar um negócio? Pode. Falei com o Carlos e o Peter, que tem o Lagoon 46, que estão no Tahiti. Ah. E esse negócio de clima louco não é só aqui. Ele falou que estava no Tahiti e pegou 70 nós numa ancoragem. O que você acha disso? Uau. Forte por todos os lados. A âncora dele El deve ser Niño. muito boa, né? Imagina, 70 nós. Meu Deus do céu, eu ia infartar só de pensar nisso. Mas voltando ao assunto, estamos aqui na Croácia. Ontem tinha previsão de ter um ventão à noite. E o que aconteceu? Não teve vento nenhum. Ficou uma calmaria, né? Perdi meu sono à toa pra variar. Sempre. Não sei se vocês lembram, ano passado, retrasado, entre Ibiza, Sardenha, a gente ficava só postando vídeo bonitinho, né, da aguinha azulzinha. Tinha um pouco de perrengue lá e tal, né, mas era a maior tranquilidade. Aqui na Croácia, eu tô tipo repórter do tempo, das tragédias. Toda hora eu fico falando que tá ruim o tempo, que tá ventando pra caramba, alerta de bura. Meu Deus do céu. Depois de praticamente 5 dias morando nessa ancoragem, vamos partir para a próxima. O tempo deu uma melhorada, o vento tá ótimo para velejar. Dia lindo, voltou a ficar super calor para variar. Nós estamos indo para uma ancoragem que chama Blue Lagoon, que dá mais ou menos umas 3 horas e meia daqui onde a gente está. Então vamos chegar lá e rezar para não estar cheio de barcos de charter, porque hoje é o dia que os barcos de charters tem que devolver na marina, sexta-feira à tarde. Então talvez não tenha quase ninguém lá. Oremos. Planinhos de ir pra Blue Lagoon hoje falhou. Porque quem manda na gente? Repita comigo. É o vento. Começou a entrar uma chuva vindo aqui da Itália de novo, que não estava prevista a hora que a gente saiu. E talvez venha com ventinho gostoso. E a Blue Lagoon, a gente dá uma olhadinha no app que mostra os barcos que estão lá e tá assim, ó, chapado de gente. Nós achamos uma ancoragem aqui na frente, que não é lá aquelas coisas, né? Mas acho que é melhor estar nela do que estar aqui no meio do mar. Eu colocou até a blusinha dele de capitão já. Oh. Mas nós estamos indo ali, onde tem milhões de barcos. Se seja que Deus quiser. É aqui, ó, a formação de nuvem se aproximando da gente. Não tinha nada a hora que a gente saiu. De cedo saímos de Benice, estamos indo agora para Split. A gente não tinha vindo para Split ainda, apesar de já ter passado praticamente na frente dela. E tá um ventinho gostoso hoje, até que enfim a gente tá velejando de verdade aqui nessa Croácia, porque tá difícil ultimamente, não tem vento nunca. Quando fala que vai ter vento, não tem. Daí hoje falou que não ia ter muito vento, tem vento de acho que 15, 18 nós, então tá ótimo. A gente vai estar andando pra caramba hoje. A gente que aprendeu a fazer a dancinha. Olha lá. Só não tô entendendo. Tem vento? É a dança do ventinho? Eu consegui, é muito difícil essa dança. Quem sabe fazer essa dancinha aí? Meus morangos estão mais pra lá do que pra cá, coitados. Ó, eles não estão crescendo mais tanto. Isso aqui até que foi. E as folhas estão ficando queimadas, mas eu descobri o que é. O morango, ele não gosta dessa maresia do mar, né? Acho que eu vou ter que doar eles pra alguém. Na hora que a gente deu essa viradinha aqui atrás, ó. Nossa Senhora! O bicho pegou. Daí a sorte que a gente viu que tinha um lugar que tava cheio de barcos ancorados. Não é ancoragem isso aqui, mas a gente resolveu vir pra cá pra fugir. Porque lá fora
nós agora. Nossa âncora pegou super bem de primeira, 10 metros de profundidade, nem era tão fundo. E esperar passar para ver o que a gente vai fazer depois. Só espero que esse ventinho não seja um burra. Se for burra, pura, a gente... E lá fora o bicho tá pegando. Só dá pra ver os carneirinhos na água lá, tudo branco. E aí, capitão? E aí? Esses ventos são estranhos aqui, né? Tava lá velejando, feliz da vida, fazendo aquela dancinha que eu aprendi a fazer, todo. Daí entra... A dancinha do azar. É, não vou fazer mais a dancinha do vento, realmente trouxe 30 nós ali entrando no canal, a gente baixou a vela rapidinho e veio para aqui para trás do morrinho e deu certo. A gente tá com acho que 12, 13 nós aqui e ali tá mais ou menos 30, então tudo certo. Em agosto, na minha opinião, é o pior mês do ano, porque assim o tempo fica muito doido, começa a ter umas porradonas de tempestades, de raios, de ventos fortes e onde estamos em agosto. E tivemos que tomar uma decisão muito importante hoje, porque amanhã à noite vai entrar um negócio bem doido aqui, vai ser uma tempestade muito forte, com muitos raios. Aí a gente lembrou que tem um lugar aqui perto, que tem um muro, que é público, só que você paga, né? Só que é muito mais barato que Marina. E a gente vai lá, tem acho que mais 5 vagas lá, é numa cidade chamada Marina, e a gente vai tentar pegar uma vaga lá. A gente vai até esse lugar, que são mais ou menos umas 13 milhas, e torcer para ter um lugarzinho pra gente dar tudo certo lá. Ali no fundo temos uma marina, mas tá cheia, não cabe a gente e mais ninguém. Vocês não vão acreditar, mas nós conseguimos a última vaga praticamente que cabia a Joy aqui no pontão da cidade da Marina. Cidade da Marina, não é na Marina. E, ai, não acredito. E agora a gente vai dar uma limpada na Joy, dar uma lavada, porque faz, ó, tempão que a bichinha não vê água de verdade, porque eu acho que essa é a primeira, digamos, marina que a gente fica da temporada. Chased by the sun, feeling the tide rise. Your blood is fechando nossa vela mestra que trabalhou hoje. Calor aí, Gru? Muito calor. Sensação térmica de 63. Ai, que absurdo! Estaria derretendo. Blood is my blood. Your skin is my skin. E hoje até que deu boa, sabe? Porque de lá de Split pra cá a gente conseguiu velejar o tempo todo praticamente. Só guardamos a vela aqui na entrada desse canalzinho. Mas foi uma velejadinha boa, velejamos entre 6, 5, 4 nós. Foi bem rápido até aqui pra Joy. E a gente teve sorte também que a hora que a gente tava entrando aqui no lugar de parar a Joy, o vento caiu pra 10 mais ou menos. Então foi super fácil. Aqui ninguém ajuda você a parar o barco, então você tem que pegar, laçar ali o cunho, descer, amarrar e só vem um cara cobrar. E aqui eu acho que é um dos lugares mais baratos da Croácia para você ficar com o barco. Não é uma marina, tá? É um pontão da cidade, mas você paga 4 euros por metro do barco. A Joy tem 14 metros vezes 4, vai dar 50 e alguma coisa. Só que aí, como é um catamarã, você paga por 2. Então vai dar mais ou menos uns 120 euros para passar a noite aqui hoje. Muitos raios. Olha a cidade de Trojir, que lá na frente já tá tudo apagado, ó. Caiu energia.
posição do vento começou aqui, ó, tá girando. Tá vindo com rajadas 13, já chegou a 20. Tá bem doido. Não tá vindo só de uma direção, tá mudando. Ela já molhou a Joy inteira porque tá vindo de todos os lados, os morangos. O barco do nosso vizinho tá bem preso ali, então tá longe da gente. E é isso. Mais umas 3 horas assim. E hoje a gente vai para a ilha de Vis, que fica mais ou menos 30 milhas náuticas da onde a gente está. Nós já fomos para a ilha de Vis no passado e adoramos, uma ilha linda aqui na Croácia. E para a próxima semana a gente vai ter um pouquinho de vento. Então dessa vez, em vez de ficar no barco, arrumar um lugar que está super seguro e ficar monitorando o vento, âncora e assim por diante, a gente decidiu cruzar para a Itália. E por que a gente vai cruzar para a Itália? Provavelmente a gente vai ficar numa marina, sair do barco mais ou menos uma semana enquanto tiver vento, explorar um pouco por terra, daí voltar, possivelmente voltar aqui para a Croácia. Então essa é a ideia, mas tudo pode mudar. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias, mas essa é a ideia para hoje. Show the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear. But they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home. We're living quick in this world, gonna get it right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. 'Cause we got love. 'Cause we got love. E aí, bateu quanto? 20 nós? Então, E a Joy tá morando aqui em quanto? 8,5. Tá rápido, né? Até que enfim, né? Tô velejando de verdade essa Croácia. We only need the two of us together. We only need the two of us together. Vocês não sabem, tá maior. Eu tô até de pijama aqui, mas eu vou gravar pra vocês pra mostrar. A gente segue o Instagram do #Céu aí no Brasil, que é um meteorologista super conceituado. E ele passa muitas dicas no Instagram dele. E uma delas é sobre o céu, né? #Céu, as nuvens. E justamente essa semana ele tava falando que no Brasil tava passando uma nuvem chamada rolo ou nuvem de cisilhamento. Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, porque eu sou muito ruim com essas palavras compridas. E ele estava falando justamente dessa nuvem que a gente viu aqui agora, que é uma nuvem que traz muito vento forte e ela passa tipo um rolo, vai rolando o negócio e vai passando. Acabou de passar aqui na Georgia, deu 360 graus. Sorte que a gente estava na boia aqui, na cidade de Vis. E é muito doido poder observar esses fenômenos da natureza. Passou aqui na nossa frente. Linda, linda nuvem. Mas horrível que ela faz, né, se você tá na âncora. Ó, agora já zerou o vento, ó. Tava super forte. Que doido isso. Olha que linda que é. Tá indo, ó. Tá indo toda pra lá. Gigantesca. Que o sino toca a cada 15 minutos. Sério, hoje, 6 horas da manhã, esse sino acordou a gente. Das 7 horas ele toca de novo. Aí depois das 7 ele toca, acho que 15 em 15 minutos. É muito chato esse sino, deve estar desregulado esse negócio, não é possível. Tá balançando aqui agora. Bom, estamos aqui na ilha de Vis.
pela terceira vez, a nossa ilha preferida aqui da Croácia. Acho que já deu pra vocês perceberem, né? Hoje nós vamos fazer um passeio aqui na Ilha de Vis. Ela ficou fechada por 45 anos, meu Deus, tá balançando. Por 45 anos, durante a guerra da Iugoslávia. Vamos de Camelar botinho. ou botinho? De botinho, acho que é melhor. Tá bom, vamos pegar o botinho e vamos com tudo. Falando em canal internacional, se vocês ainda não seguem o Sailing Joy, sim, lá no YouTube, no Instagram, Sailing Joy. É o canal em inglês do Duda, canal internacional. Tem legendas em português. Pra você que tá treinando, falar em português, inglês e assim por diante, você vai escutar eu falando inglês lá. Porque foi um canal que eu criei há muito tempo atrás e eu falava inglês naquela época. Então, Agora ele não fala mais inglês, agora tá? eu só falo português aqui, ó, com a Paty. Mas é legal aquele canal, porque aqui o Travel and Fun é mais sobre a nossa vida. A gente zoa, a gente se diverte, mostra o que a gente faz. E o canal dele em inglês, o Sailing Joy, é uma coisa mais um pouquinho técnica, assim, onde ele dá umas ajudinhas básicas para quem quer comprar um catamarã, quem tem um Lagoon 46. É super legal, e tem legendas até em chinês. Então, vai lá, dá uma curtidinha lá. Se você ir lá, escreve assim, eu vim pela Paty. E aí, princesa? Você vai entrar no botinho ou não? A princesa aqui tem que fazer tudo. Tem que soltar a carruagem pra ela. Porque o print peso ali, ele não solta. Falou, vamos embora, entra aqui no botinho. Aí, olha aqui, deixa o celular aqui em cima. Deixa a chave. Tipo, se quem quiser entrar na Joy, pode entrar, levar no celular, tá tudo certo. Toma jeito, tiozeira. Vamos! Estamos chegando no bunker do submarino. A gente vai deixar a Joy, o nosso botinho estacionado aqui, ó. Se der, né? Porque tem umas pedras ali que eu acho que não vai rolar. Olha a cor dessa água que linda. Começou a camelação no sol. Deixamos o botinho aqui embaixo. E vamos andar 10 minutos, né, Gru? 6 minutos. 6 minutos. O solzão. Mas vamos chegar lá. A Ilha de Vis ela não é muito grande. Então as coisas são todas meio perto aqui. Aqui na ilha você tem a opção de chegar nesse lugar, ancorando o barco. Aqui embaixo, milhões de mastros, é uma bagunça no alto do verão. Ai, morrendo já, né? Pode ir andando, que dá mais ou menos 1 hora e pouco da cidade de Vis. Então você pode alugar uma motinha e vem rapidinho. Nossa, vocês não vão acreditar. Eu não acredito. Adivinha quem que veio de Havaianas de novo? Olha, essa Havaiana aqui é resistente, hein? Tá chegando ali em cima, dá pra ver uma das torres de observação. Então, pra quando chegavam todos os caras que iam atacar a Iugoslávia. Pelo menos na minha cabeça era assim, eu não sei se era ou não. Mas tem uns túneis subterrâneos que eles fizeram, são, sei lá, alguns quilômetros de túneis subterrâneos. A gente vai entrar neles pra gente poder chegar naquela torre lá de observação. Vai, segue a Havaiana! Me implica tanto com as minhas Havaianas. Inacreditável isso. Eu acho que a Havaianas deveria fazer Havaianas especiais para trilhas e você deveria ser o garoto propaganda. Ô Havaianas, patrocina nós aí! Mas a minha tem que ser rosinha, tá? Sometimes hell, Pilgrim Trail, Pilgrim Trail. Preparação para entrar, porque é bem escuro ali dentro, ó. Aqui, ó, olha a luzinha aqui, ó, mostrando. Então, alguma coisa abandonada aqui, eu não sei o que era. Não nada, ó. Que lixo. Ai, o bicho. Vai dentro. É escuro pra caramba. Meu Deus, que bonito, cara, esse lugar. Olha isso. Vai lá pra longe, ó. Vira à direita. Acho que é, olha. Olha, tudo corroído a porta.
Durante muitos anos, Vis serviu como uma base militar, com uma impressionante rede de túneis subterrâneos, minas e cavernas. Nossa, vai embora, né? Vai, e ele tem várias ramificações, a palavra, que agora nessas horas eu não consigo nem pensar direito. Estes túneis foram construídos pela Marinha Iugoslava, transformando a ilha num verdadeiro labirinto de segredos subterrâneos. Nossa, me viu o tamanho desse corredor. Hoje, esses locais secretos são seguros e abertos ao público. Na verdade, eles se tornaram uma das principais atrações turísticas desta ilha. Alguns desses túneis foram até convertidos em adegas, onde você pode degustar alguns dos vinhos mais exclusivos da Croácia. Bonita a vista, né? Passou o pode olha ali, ó, no meio daquelas... No meio não, né? Ali pertinho daquele farol e daquela pedra. Muito calor aqui fora, ali dentro é frio pra caramba, porque tá embaixo dessa montanha toda, né? Então fica bem gelado lá, é mega escuro. Tem algumas pessoas das excursões aqui dentro. Dá um medinho quando entra, eu tô suando frio porque eu odeio lugar fechado, mas vamos com tudo, vamos pra lá de novo. Vis também tem uma conexão britânica bem interessante. Tá pior que do outro lado. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi usada como base das forças aliadas e foi o suposto esconderijo do líder da resistência da época, o tal Josip Broz Tito. Tem um barulho estranho ali. Itália? Parte Itália. Mais ou menos 1 hora e a gente tá lá. O vento subiu um pouco, tá 13 nós. Como é que tá na mesma... Não. Tentar dormir um pouco, fazer nossos turnos aqui. Precisamos chegar às 8 horas da manhã em Vieste, na Itália. A Joy tá pulando mais que o touro bandido aqui. Meu Deus. Não dá pra filmar lá fora agora. Impossível, senão vocês iam ver o que é isso. É muito louco. Isso aí.